E eu gostaria de destacar ali também, a gente mesmo sabe da importância do plano, mas eu gostaria de, talvez nem seja essa determinação da agência, mas que também trazesse para nós os dados a respeito da importância da soberania alimentar. Trazendo para Sarzedo e Ibirité, o Paulo Teles trouxe aqui muito bem. Essa cidade ela nasceu da agricultura familiar, mas a agricultura familiar não acabou. Ainda é uma das maiores fomentadoras de alimento, não só para Belo Horizonte, mas também para o Brasil. E a gente não tem esses levantamentos. E é muito importante a agência cuidar também desses pontos. Porque ali, um exemplo muito claro a respeito dos recursos hídricos. Que lugar que estão as nossas nascentes? Nestes locais onde os agricultores estão instalados. E é muito importante a gente ter um olhar muito claro em relação a essas áreas, que vai ser onde essa tal especulação imobiliária está cogitando avançar. Qualquer plano diretor municipal que visar ampliar para esses lados vai trazer uma questão muito grande de habitação, principalmente os pontos que são os pontos altos da cidade. Se você for olhar a topografia das cidades, você traz muito bem. Sarzedo, ela foi urbanizada principalmente na Baixada, numa margem. Se urbanizar essa parte alta do município, vai ter problemas crônicos que nenhum planejamento vai recuperar. Questão de alagamento, questão de muito grave para o município e também Ibirité. Aí é muito importante no planejamento a gente também ter esse olhar específico a essas áreas. Porque são as últimas áreas do município de Sarzedo e Ibirité. É muito importante o que já foi construído até aqui. Aprendemos muito, mas erramos muito. Esta cidade não pode errar mais a respeito dessas áreas. Se nós temos um aprendizado do que já construímos até aqui, é proteger essas áreas e preservar o que essa cidade tem de maior valor, que é a qualidade de vida que todos nós adoramos dentro dessa cidade e que nós prezamos muito. Este ponto que eu gostaria aqui de contribuir e reforçar, que tenha muita atenção nessas áreas, principalmente de expansão e também de preservação. Muito obrigado. Realmente muito triste chegar nesse momento, que é o momento em que a população tem a oportunidade de falar, se expressar e de colocar quais são as reais necessidades que eles gostariam de ter nesses dois territórios e ter assim uma plenária amplamente esvaziada. Eu agradeço muito o doutor Domingos, que permanece aqui, fui muito contemplada pela sua colocação, muito obrigada, senti muito comprometimento, muita responsabilidade no seu cargo junto ao Ministério Público, representando aqui os interesses, principalmente os interesses ambientais do nosso município, que têm sido duramente atacados, inclusive recentemente com denúncias de extração de minérios e elementos minerais de forma irregular pela mineradora Santa Paulina, que já não tem licença para minerar há anos no nosso município. Então, muito obrigada. Eu gostaria de trazer aqui questões muito práticas, porque eu acho que a apresentação foi bastante ampla, no sentido técnico. Gostaria de referendar aqui a Solange, o Frei Gilvander, o Bruno que me antecederam, inclusive reforçando a necessidade de rediscutir a possibilidade de que nós, usuários do transporte público, que é extremamente precário, é um dos principais problemas que a gente tem, é o problema viário, a retomada da possibilidade do transporte do trem de passageiros. Se nós temos uma estrutura gigante nesta região metropolitana, que foi construída com recursos públicos, que hoje só atende aos interesses econômicos, que são os trilhos que só transportam minérios, que a gente tem como retorno mortes, pouquíssimos empregos, mas mortes, dilaceração de muitas famílias, dor em muitas famílias, inclusive a minha família
que é uma família atingida pelo crime de Mariana. Minha mãe reside na bacia do Rio Doce e até hoje, desde 2015, não tem nenhuma expectativa de ter qualquer tipo de reparação. Já há 8 anos se passaram desse rompimento que acometeu o Rio Doce até o estado do Espírito Santo. Eu gostaria de trazer aqui uma pergunta muito prática sobre os representantes de Ibirité e Sarzedo, que trata a questão da inviabilidade de integração entre os terminais de Ibirité e Sarzedo. Por que os usuários não podem ter a integração desses 2 terminais metropolitanos? Porque até hoje a gente não sabe o real motivo disso. Inclusive já estive em reunião na CETOP, trazendo a realidade de muitos dos nossos usuários da saúde que deixam de ir às consultas em outros municípios por questões econômicas, porque as tarifas são altíssimas. Hoje a gente ainda tem a tarifa municipal gratuita, mas a outra tarifa não é gratuita. E no passado não era nenhuma das duas, o que impossibilitava muito dos nossos usuários do Sistema Único de Saúde acessar consultas secundárias desses processos de consórcio intermunicipais. Então eu gostaria de saber o motivo pelos quais não tem uma integração entre esses 2 terminais. Outra coisa que eu gostaria de trazer é quando Ibirité vai discutir uma política de moradia. Quantos mais precisarão ser soterrados nas chuvas para que a cidade discuta, junto às políticas públicas já existente, a possibilidade do direito à moradia assegurada à Constituição? Outra coisa que eu gostaria de saber, quando que o nosso executivo e o nosso legislativo vai possibilitar a discussão da população sobre o traçado do Rodoanel, que compromete em grande parte o abastecimento hídrico, não só da nossa cidade, como da região metropolitana, porque ele acomete uma das maiores nascentes que está aqui na Serra do Rola Moça, que eu tenho conhecimento aqui através dos meus companheiros e companheiras defensores ali da Serra do Rola Moça sobre os mananciais, inclusive o manancial do Taboões. Outra coisa que eu gostaria de saber sobre a possibilidade, porque eu vi assim de forma muito sutil, e eu como profissional de saúde há 22 anos, no sistema de saúde pública, eu vi de forma muito sutil ali na apresentação uma questão que trata a saúde pública. Então a gente precisa de fato fortalecer o sistema de saúde primário para que as pessoas possam inclusive ter longevidade de vida, e isso inclui o saneamento, inclui a alimentação saudável, inclui o fortalecimento da agricultura familiar, dos alimentos sem agrotóxicos ou com o menor número de agrotóxicos possível, que comprometa a nossa saúde, considerando que a saúde é um dos principais problemas públicos que a gente tem. E, por último, não menos importante, eu gostaria também de levantar aqui a questão de um projeto que é bastante discutido, bastante citado, mas que tem pouca evolução, que é a questão da Lagoa da Petrobras, que envolve os municípios, responsável por aquela represa que serve para escoar esgoto e comprometer ainda mais a saúde da população ao entorno. Então, são essas as questões. Peço desculpas pelo excedente do prazo e agradeço a participação de quem ainda resistiu até agora para possibilitar um minuto de fala da população, que é o principal interessado nesse tema. Muito obrigada. Guardada na memória, nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Bate fundo na bandeira, bate fundo da mudança chegou. É na roça, na cidade, na sociedade do trabalhador. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta.
luta.